Bom dia pessoal, tudo bom? Vou mostrar para vocês uma introdução hoje da parte de estatística aplicada. O que se fala muito hoje é da área de ciência de dados. É uma área bastante rica que está crescendo cada vez mais no mercado e ela estuda princípios, métodos e sistemas computacionais para extrair conhecimento de dados. Porém, ela não é uma área específica da área computacional. Existem diversas áreas que estão envolvidas na ciência de dados para poder melhor alcançar esse objetivo. Então ela vai procurar exatamente como encontrar de forma eficiente o conhecimento ou padrões em grandes conjuntos e fluxos de dados. Então para isso nós temos aí a área de computação e tecnologia da informação, nós temos a matemática e a estatística e temos também a área de business, né, de negócios, administração, gestão em geral. Dessas áreas, ao longo dos anos, começaram a existir algumas interseções. A área computacional começou a se envolver com a área de negócios, desenvolvendo assim a parte de softwares e sistemas para a área de negócios. Assim como a área computacional começou a desenvolver e melhorar seus processos junto com a matemática e estatística, criando aí a parte de machine learning. Assim como a parte de negócios começou a se envolver com métodos matemáticos e estatísticos, né? Desenvolvendo pesquisas e análises para fins de negócios, né? Tomada de decisão, melhoria de processos, etc. Dessas áreas, a maior interseção que nós temos hoje é o que a gente chama de ciência de dados, né? Que vem juntar todas essas soluções, esses conhecimentos em uma área única. Como é que essa área começa a se formar dentro das empresas, né? Nós temos aí a parte gerencial. É muito comum hoje nós vemos a parte de gerência de projetos. E vinculado a essa área nós temos 3 grandes blocos de conhecimentos que são importantes para o desenvolvimento e análise de dados. É o engenheiro de dados, que pode ser o administrador de banco de dados, pode ser o profissional na área de redes, né? Ele vai trabalhar quais dados são obtidos, como obter esses dados. Nós temos também a parte de analista de negócios, né? Que ele vai saber quais são as perguntas que eu preciso fazer, né? Como eu preciso melhorar as vendas da empresa? Quais são as melhores decisões que eu preciso tomar para melhorar meu resultado? E nós temos também, de outro lado, o analista de Business Intelligence, né? Que passou a ser bem famoso em alguns anos atrás, que ele vai exatamente estudar como apresentar essas respostas para essas perguntas realizadas. Ou seja, montar um dashboard inteligente para que possa contribuir para a tomada de decisão do gestor, etc. Dentro dessa blocagem desse processo, né, desses questionamentos, nós temos os profissionais de administração de banco de dados, desenvolvimento de software e outros profissionais como gestão, administração, etc. O que são os dados, né? Eles são, na verdade, são registros soltos que existem, né? A todo momento são gerados milhões de dados provenientes de diversas operações que fazemos no dia a dia.
caminhar no meio da rua, andar no veículo, digitar uma senha, mandar um e-mail. Então, a todo momento estamos gerando dados e informações. Nos últimos anos, várias tecnologias têm contribuído para que esses dados sejam registrados, né? Cada vez mais dados estão sendo obtidos do nosso dia a dia, né? Esses dados, na verdade, são códigos, né? Que eles são a matéria-prima da informação. Ou seja, os dados é informação não tratada e que ainda não apresenta relevância, né? Eles representam um ou mais significados de um sistema que isoladamente não transmite uma mensagem ou representa algum conhecimento, né? Então nós temos R$300. O que é que isso significa? A princípio, se eu não tenho nenhum dado adicional, não significa nada, né? Não tem sentido o dado em si, tá certo? Nós temos hoje dois tipos de fontes de dados, né? Fontes primárias, quando o analista coleta os próprios dados diretamente da fonte, né? Então, a partir do momento que é emitida uma nota fiscal, né? Por exemplo, então eu tenho os dados da realização da venda, né? E temos dados secundários, né? Quando os dados já estão coletados e tabulados em uma fonte, normalmente em um sistema, né? No caso de hoje em dia. Lista de inadimplentes de uma empresa é um exemplo disso, né? Nós temos lá a lista de pessoas que estão devendo à empresa. Nós hoje temos diversas fontes de dados secundários no Brasil. Nós temos o Portal da Transparência, do Governo Federal, onde tem dados do Governo Federal. Nós temos também o IBGE, que é uma fonte bem conhecida, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Anualmente o IBGE faz diversos censos e coletas de dados sobre a população brasileira, economia, demografia, né? Nós temos o Kaggle, onde tem diversos dados com fontes secundárias, né? Inclusive de pesquisas já realizadas, análise de dados já realizadas, enfim. Que é o Kaggle ele é internacional. Nós temos também no Brasil, a nível de saúde, o que a gente chama de DataSUS, que é dados da área de saúde. Nós temos o IPEA-Data, que são dados do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. E nós temos também dados na área governamental do dados.gov.br. Então isso aqui são exemplos de dados secundários, né? Então, o que é análise de dados? Análise de dados é a atividade de transformar um conjunto de dados com o objetivo de poder verificá-los melhor, dando-lhes ao mesmo tempo uma razão de ser. Ou seja, no exemplo anterior eu mostrei lá, exemplo, R$300. Ele não tem significado, mas precisamos obter mais informações para dar uma razão de ser a ele. O que ele significa? Para isso, para desenvolver uma análise de dados, nós precisamos, assim como pesquisas científicas, pesquisas para mercado, nós precisamos saber qual é o objetivo da análise, né? Para isso, quando elaboramos o objetivo da nossa análise, precisamos entender quais são as características que eu vou precisar entender para alcançar esse objetivo. É aí que
que nós chamamos de variável. Na visão estatística, ele é um atributo, mensurável ou não, sujeito a variação quantitativa ou qualitativa no interior de um conjunto. Na visão computacional, é um objeto, uma posição frequentemente localizada na memória, capaz de reter e representar um valor ou expressão. Enquanto as variáveis só existem em tempo de execução, elas são associadas a nomes. Chamamos identificadores durante o tempo de desenvolvimento. Então, o armazenamento desses dados por variável vai possibilitar eu categorizar por meio de atributos. Então, a partir do momento que eu tenho o objetivo da minha análise, eu entendo quais são os atributos que eu preciso compreender para alcançar aquele objetivo, eu vou agora transformar os dados no que nós chamamos de informação. Ou seja, é a estruturação ou organização dos dados. A informação é derivada dos dados, que sem um sentido ou contexto significam muito pouco. É importante também que as informações devem ter confiabilidade. Para vocês terem uma ideia, 1 a cada 3 tomadores de decisão não confiam 100% nas informações disponíveis. Por quê? Isso ocorre, às vezes, por falta de uma boa estruturação ou boa organização de dados. Dados omissos, perda de dados, o que dificulta a extração e a organização das informações. Então, a partir do momento que eu obtenho o dado, eu dou um sentido a ele. Exemplo, a empresa obteve R$300 como empréstimo de curto prazo. Então, esse é um exemplo de que simplesmente R$300 agora tem um sentido. Os R$300 agora referem-se a um empréstimo de curto prazo que a empresa realizou. Temos que tomar cuidado com a elaboração da informação. Essa informação, mentalmente, é associada como negativa ou positiva. Por quê? Nosso cérebro, de imediato, ele tende a fazer pressuposições. Devido ao quê? Por quê? Porque nós temos experiências, informações anteriores ou conhecimentos anteriores que provocam certos julgamentos prévios. Certo? Então, vamos a um exemplo disso. A empresa obteve R$300 como empréstimo de curto prazo. Normalmente, empréstimo, quando falamos essa palavra inclusive, é muito comum na população associar empréstimo como forma negativa, Ou seja, nós imaginamos o quê? A empresa já está fazendo empréstimo porque a situação não está tão boa. Agora vamos para entender o conhecimento. Pausa um pouquinho aí esse exemplo. O conhecimento, quando damos sentido à informação e observamos e comparamos outras informações, ou seja, teorias, casos ou experiências anteriores. É por isso que quando desenvolvemos um trabalho científico, nós observamos teorias e casos anteriores, registrados cientificamente. Então, obtemos o conhecimento acerca daquele fenômeno que estamos estudando. O conhecimento é a capacidade que o processamento da informação adicionada ao repertório individual nos dá de agir e prever o resultado dessa ação. Ou seja, sempre devemos buscar os fatos
e reduzir as suposições ou pressuposições sobre o fenômeno observado, que nós fazemos normalmente involuntariamente, né? É a velha história de que a gente tem alguns pré-conceitos, né? Ou conceitos formados anteriormente devido a fenômenos observados. Vamos agora retornar àquele exemplo, falando sobre a questão de pressuposição. Quando nós tentamos dar sentido à informação, o porquê ocorreu aquela informação, nós começamos a observar e aproximar do que nós chamamos de conhecimento. Vamos ao exemplo anterior. A empresa obteve R$300 como empréstimo de curto prazo. Por que isso aconteceu? Para a aquisição de estoque extra devido às vendas de fim de ano. Ou seja, essa informação não necessariamente é negativa. Por quê? Quando vamos para conhecimentos acerca de gestão e administração de estoque, é comum as empresas usarem capital de giro, né? Empréstimo de capital de giro nos bancos, para aumentar o estoque devido às vendas, à alta de vendas no fim do ano. Então, não necessariamente, às vezes, as informações que nós obtemos, devido a alguns conceitos prévios, ela é um fato negativo, né? Então, isso é a obtenção de conhecimento. Ok? Aí você pergunta assim, mas professor, como fazemos isso? É exatamente por meio de métodos, né? Nós precisamos ter métodos sistematizados para buscar esses conhecimentos. Quais são os métodos que podemos usar? Métodos matemáticos, estatísticos, computacionais ou algoritmos, contábeis, financeiros. Esses métodos vão se adaptar de acordo com as necessidades da busca do conhecimento. Quando nós começamos repetidamente a obter conhecimentos, retomamos, voltamos, cada vez mais progredindo e evoluindo, registrando esse conhecimento, que é o que fazemos no conhecimento científico, nós vamos então para o que a gente chama de aprendizagem. Nosso cérebro ele aprende com a obtenção de conhecimento, com erros que cometemos, com acertos que realizamos. Então, a aprendizagem seria então toda a exposição a novas informações, que a partir daí modificam o nosso comportamento e relacionamento com o meio ambiente em que vivemos. A aprendizagem é o processo pelo qual as competências, habilidades, conhecimentos, comportamento ou valores são adquiridos ou modificados, como resultado de estudo, experiência, formação, raciocínio e observação. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. Então, essas etapas são exatamente os procedimentos básicos da área de ciência de dados, tá certo?